paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus esteja fortalecendo a sua família, a sua casa e o seu lar. É sempre um prazer maravilhoso estar aí meditando a palavra de Deus, estarmos juntos cultuando ao Senhor. E nesse instante, antes de tudo, vamos fazer uma oração para que Deus esteja nos abençoando, para que Ele esteja nos direcionando e que venha encher os nossos corações de fé e que também nós venhamos a nos proteger daquilo que o inimigo neste mundo tem tentado a todo momento, a todo instante, nos derrubar e nos desviar da vontade do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a entender a Tua palavra, aquilo que Tu queres. Que não seja a carne e o sangue, que não seja o ser humano, que não seja, Senhor, de forma alguma uma pessoa, porque, Senhor meu Pai, toda a compreensão vem do Teu Espírito Santo. Meu Pai, porque a palavra é Tua, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos faz com que nós venhamos a trilhar neste mundo a Tua vontade, para nós chegarmos ao céu. Meu Pai, por isso eu peço sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, as Tuas mais ricas bênçãos, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção e misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, neste momento. Obrigado, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meus queridos, vamos aqui meditar na palavra de Deus, que está registrado em 1 João, capítulo de número 4, no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, observemos que isso é muito importante para nós. Nós devemos meditar muito nos eventos mundiais. Devemos meditar naquilo que acontece no mundo. Nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, vemos aí nas plataformas digitais, pessoas se levantando muitas vezes e profetizando, falando profecias. Mas, no entanto, quando nós colocamos à luz da palavra de Deus, estas pessoas, porque o próprio apóstolo João, ele nos diz aqui no capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todo espírito. Quer dizer que nós não devemos crer em todo espírito, não é? Não devemos crer. Ou seja, nós devemos ficar em dúvida com respeito aos espíritos que atuam sobre determinados pseudos profetas. E continua, mas provai os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, desde aquele tempo, onde havia uma perseguição à igreja do Senhor, podemos observar que vários falsos profetas têm se levantado. E até os dias de hoje, isso não é diferente, porque falsos profetas se têm levantado. Esse é um alerta que a palavra de Deus está nos fazendo. E é patente, nós observamos que a palavra do Senhor, ela nos dá liberdade, primeiro, de duvidar, porque está escrito aqui, não creiais em todo o espírito. Primeira coisa, eu tenho que duvidar, né? E como é que eu vou duvidar? Vou duvidar porque quando começa uma certa profecia e o profeta fica discorrendo muitas vezes essa profecia
e você vai percebendo que está saindo fora da palavra de Deus, então você tem que desconfiar. Todos nós temos que desconfiar. E não é proibido fazer isso daí. Continuando, diz assim, mas provai os espíritos, né? Então aqui diz, ó, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai os espíritos se esses são de Deus. Então nós devemos provar tudo. Por quê? O inimigo muitas vezes ele é especialista em maquiar as coisas, né? Dizendo que é de Deus, dizendo que é, né, que vem de Deus, e muitas vezes se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser enganados, nós vamos ser engodados em determinadas coisas que não é do agrado de Deus, e nós podemos o quê? Trilhar um caminho que na verdade não é da vontade de Deus. Então isso é muito patente. Então a Bíblia, ela nos dá todo tipo de aparato, né? Todo tipo de conhecimento para nós provarmos as profecias. Em primeiro lugar, nós devemos provar para ver se vem de Deus. Por quê, meus amados? Por quê? Porque aqui mesmo diz, né? Esse espírito é o espírito do anticristo, né? Como nós podemos ler, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa, né, que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, o espírito do anticristo já está no mundo. Então vai existir falsos profetas, né? Vão falar que é de Deus, vão falar que muitas vezes, né, tá falando uma coisa para você acreditar nele, né? E muitas vezes fazendo até ameaças. Ah, se você não acredita, então Deus vai pegar e vai mandar uma maldição sobre sua vida. Ah, e se você não acredita, porque Deus ele vai fazer que aconteça algum acidente, querendo colocar medo nas pessoas, meu irmão. Querendo colocar medo, querendo colocar pavor, mas que tipo de profeta é esse? Meus irmãos, temos que tomar cuidado com essas coisas aí. Infelizmente, nós vemos que nos dias de hoje, tem muitos irmãos que não têm desejo em ler ou estudar, ou não querem escutar um culto, né? Ou através de um áudio, ou através de um vídeo, não quer muitas vezes se inteirar das coisas do Senhor. Para quê? Para ter sabedoria, você está entendendo? Não querem meditar na palavra de Deus. Aí de repente aparece um pseudo profeta por aí, dizendo várias coisas, e as pessoas passam a acreditar. Você está entendendo? E isso, meus amados, é muito sério. É muito sério para mim e para você. Porque isso pode mudar a trajetória da nossa vida. Veja bem que isso é tão perigoso que vai nos desviar da palavra de Deus. Por falta de conhecimento, nós podemos nos desviar da palavra de Deus. Mas como que nós podemos nos desviar? Por exemplo, numa determinada vez, eu me lembro há muito tempo atrás, que uma pessoa pegou e chegou para mim e disse assim, eu era casado e de repente veio uma profetisa, né? E essa profetisa aí falou que eu tinha que casar com a filha dela porque Deus tinha mandado. Porque Deus deu uma revelação e eu tinha que casar com a filha dela, né? Com a filha dela. Então, observe bem, meus amados, veja bem, que isso aí é totalmente fora da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, diz que se casarão e ambos se tornarão uma só carne. E a palavra do Senhor também nos afirma, né, que Deus odeia o divórcio. Deus ele não quer que um homem se separe de uma mulher, não é? A não ser por causa do adultério. No entanto, a vontade de Deus é que quando o homem se casa, ele fique junto. Agora vem uma profecia dos infernos desse daí, para querer estragar um casamento, né? Vem uma profeta, o que se diz profeta, né? E de repente pega e fala ali, olha, Deus está me dando uma revelação que você tem que largar da sua esposa e tem que casar com a minha filha. Então veja bem, isso é muito perigoso. E não é somente isso, existem muitas outras profecias, pseudas profecias no caso, né? Que na verdade a gente vê que é do anticristo, porque é contra Cristo, que são difundidas nas redes sociais, nas plataformas digitais.
e até mesmo em determinadas igrejas que nós devemos tomar cuidado, porque isso não é nada mais nada menos do que o espírito do anticristo. Agora, também, claro, pode ser porque a pessoa ela quer o quê? Ela quer ser um servo de Deus, quer aparecer para todo mundo, quer se mostrar, quer se exibir, quer falar para todo mundo que ela é profeta, que ela você está entendendo? E isso é muito perigoso. É muito perigoso para mim e para você, porque isso pode, como eu já falei, isso aí pode mudar a nossa trajetória, a nossa fé em Jesus Cristo pode ser completamente modificada por uma profecia errada. E de repente nós podemos estar acabando com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa comunhão na casa de Deus. Pode até fazer com que muitas pessoas se desviem dos caminhos do Senhor e se apostatem, né, da fé em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o ministério de profeta era muito importante, porque o profeta, na verdade, ele era o porta-voz de Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha homens separados para manifestar sua vontade, estabelecer suas leis, cumprir sentenças, exercer juízo, direcionar o povo naquilo que era bom. Esses homens eram denominados profetas. Então nós podemos observar que o ministério de profeta era muito importante. Como também nós podemos observar que o dom de profecia, que atua em determinados homens para direcionar o povo, para levar o povo a crer na palavra de Deus, a fazer com que o povo venha receber do Senhor um respaldo, né, em suas vidas, e também poder fazer com que o povo venha ter esperança nas coisas do Senhor. Mas, infelizmente, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, com motivações erradas, buscando reconhecimento, iludindo pessoas por causa da ganância, formulando doutrinas heréticas, causando pavor e medo, ou também massageando o ego de pessoas, incentivando-as a permanecer no erro, baseados em versículos bíblicos isolados, interpretações equivocadas da palavra de Deus. Esses homens têm difundido mentiras nos últimos dias em que a igreja passa pela face de toda a terra. Embora um servo de Deus possa relatar alguma mensagem, alguma palavra da parte de Deus de maneira errônea ou até mesmo achando que é de Deus, esta pessoa tem o cunho, muitas vezes, de se arrepender, ir até a pessoa, pedir perdão e também se acertar diante de Deus, porque ela fez de uma maneira errada e reconheceu o seu erro. No entanto, essas pessoas que estamos tratando, esses profetas, eles não têm nenhuma intenção de se arrepender daquilo que falaram, muito pelo contrário. Eles afirmam o que falaram e muitas vezes refutam que não foi eles que falaram, ou até mesmo distorce aquilo que falaram, não querendo sobre si a responsabilidade dos seus ditos, que na verdade não vieram da parte de Deus. A palavra de Deus, sempre os profetas mentirosos e falsos sempre vão contradizer os profetas verdadeiros. Um exemplo bem claro é Jeremias, quando ele pregou em Jerusalém, falando que o povo seria cativo de Babilônia, sendo que no momento era a vontade do Senhor. Mas depois do cumprimento da profecia, 70 anos eles retornariam a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. E essa era a vontade do Senhor devido ao pecado do povo, à transgressão do povo. Mas, no entanto, observemos no versículo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 27:14. Não dê atenção à palavra dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome.
Por isso, eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam os profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Vemos também que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele teve muitos problemas para proclamar a verdade do Senhor, visto que havia muitos falsos profetas em sua época, que ao mesmo tempo que Ezequiel falava a verdade, esses profetas proclamavam mentira com respeito às palavras do Senhor. Então nós observamos que o Senhor foi bem contundente com Ezequiel e falou para ele profetizar contra esses falsos profetas. Ezequiel 13, versículo de número 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivesses visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa? Quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor, Deus: como tendes falado vaidade, visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Então por aqui nós vemos que o Senhor é totalmente contra os falsos profetas e o Senhor os punirá de uma forma avassaladora, dando a eles a paga pela sua palavra completamente falsa, fazendo muitas vezes que o povo venha a errar e pecar contra o Senhor. Aqui em Marcos 13, no versículo de número 22, diz assim: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, vemos aqui que é o sermão profético, né, o qual Jesus ele revela e fala diversos fatos que aconteceriam nos últimos dias. E aqui um desses fatos muito importante que nós devemos guardar em nosso coração, que ele diz aqui que apareceria o quê? Falsos cristos e falsos profetas, e fariam o quê? Sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, meus amados, veja bem que se levantaria nos últimos dias falsos cristos e falsos profetas. Os falsos cristos, né, significa que o quê? Apareceriam líderes religiosos que estariam no mundo difundindo as suas doutrinas de uma maneira errônea, né? Ou pregando a palavra de Deus parcialmente, ou pregando outro tipo de livro, né? Outro tipo de escrito, outro tipo aí de doutrina. Então observe bem que isso é muito importante nós entendermos isso. Mas quando se fala de falsos profetas aqui, eu posso entender que é dentro da igreja que surgiriam falsos profetas. E diz aqui a palavra do Senhor, né? Diz aqui: e farão falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, aos escolhidos. Então, veja bem que eles fariam sinais, fariam prodígios, né? Fariam curas, expulsariam demônios, né? Então, observe bem que isso realmente está acontecendo nos nossos dias. Agora,
expulsar demônio, fazer aí prodígios, fazer curas, fazer uma série de coisas, né, que nós vemos que parece até sobrenatural. Isso aí não denomina que essas pessoas são de Deus. Mateus 7, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. A primeira coisa que nós observamos é que os falsos profetas, eles sempre vêm como ovelha, né? Vêm com aquela linguajar assim, né? Querendo acariciar, querendo muitas vezes massagear o nosso ego. Você está entendendo? Então, o falso profeta sempre vai fazer isso. Você está entendendo? Ah, mas você está em pecado, não tem problema nenhum, Deus te aceita do jeito que você é. Ah, porque você está dessa forma? Ah, Deus, ele ama você a si mesmo. Então, meus amados, veja bem que Deus nos ama. No entanto, ele quer que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e das nossas transgressões. Agora observe bem que é assim que os profetas eles vêm como ovelhas, não é? Mas por dentro são lobos roubadores, ou seja, eles têm outro interesse por trás daquele massageamento, né, no ego da pessoa. Eu me lembro que determinada vez, quando eu era pequeno, né, criança, eu ia para a escola, né, e de repente o que acontecia? Acontecia ali que tinha sempre um menino ali que ficava atrás de mim, né? Então minha mãe, de manhã, ela fazia ali um pão francês com carne moída, né, temperava, né, porque a gente não tinha naquele tempo dinheiro para comprar lanche, essas coisas. Então ela fazia um lanchinho ali para mim, né, e eu levava para a escola, todo contente, né. Aí de repente tinha um menino lá que de repente encostava em mim e que ficava ali. João, e aí, tudo bem? Que não sei o que, né? E ficava ali, me abraçava, aquele negócio todo. Dá um pedaço do seu lanche aí. Aí eu pegava e cortava, dava para ele. Então, ele estava não em interesse, sabe, na minha pessoa. Ou seja, de querer ser o meu amigo muitas vezes. Mas estava em interesse no quê? No lanche, né? E assim são os falsos profetas. Vai ali, encosta na pessoa, fala para a igreja ali, né, aquele negócio todo, e tem aquela palavra boa, e tem... Então, muitas vezes, é o quê? É apenas, assim, uma maquiação para querer tirar alguma coisa, algum proveito, né? Então, nós vemos que isso é bem patente de acontecer. Às vezes quer tirar o quê? Quer tirar as finanças da pessoa, quer que a pessoa participe muitas vezes aí, né, de campanhas de desafio, né, pseudo-desafio, porque isso não tem na palavra de Deus. É teologia da prosperidade. Muitas vezes são coisas que são completamente contra a palavra de Deus. Eles não estão interessados na igreja nem nas almas para se salvar. Mas eles estão interessados no quê? Nas finanças, do dinheiro. Eles querem enriquecer muitas vezes, ou querem ficar na mídia, né? Querem se aparecer na mídia, querem muitas vezes ser considerados como grandes profetas da parte de Deus, né? Por quê? Porque isso aí vai lhe granjear o quê? Status diante das pessoas, né? E ganhando status, vai ser chamado para uma igreja, vai ser chamado para outra e assim por diante. Então, nós devemos tomar cuidado, meus amados, com essas coisas aí, porque isso aí não é de Deus, não. Isso aí é do capeta mesmo, é do diabo, né? Por isso que o pastor, que muitas vezes permite que essas pessoas vão em suas igrejas sem sabedoria, eles estão arriscando as suas ovelhas. E Deus vai cobrar deles, sim, vai cobrar. Porque qualquer tipo de profecia, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de coisa que é falada dentro da igreja, pode destruir o trabalho que o pastor teve em muitas vezes destruir da sua igreja da maneira correta, da maneira certa. Uma pessoa dessa aí pode destruir a sua igreja em 1 minuto. Pode destruir sim, porque pode trazer uma doutrina perniciosa dentro da casa de Deus. E você acha que Deus não vai cobrar? Com certeza que vai. Então tomemos cuidado com os falsos profetas, hein? Tomemos cuidado com os falsos profetas, porque isso aí, meu irmão, é muito perigoso. E diz aqui, ó, então, a palavra do Senhor está nos advertindo, cuidado com os falsos profetas. E aqui no versículo 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, muitas vezes,
Uma hora ou outra esse pseudo profeta aí vai dar uma mancada, né? Vai dar uma mancada. Ele não vai ficar toda hora assim, aquela pessoa dada, aquela pessoa amorosa, né? Uma pessoa que é falso profeta vai, numa hora ou outra, vai dar um deslize. Então, a gente tem que ficar esperto com respeito a isso aí, né? A pessoa vai falar uma palavra errada da palavra de Deus, vai começar, você está entendendo? Perverter a palavra de Deus, vai começar a usar versículos isolados, vai começar a usar textos que não existem na Bíblia para poder o quê? Enganar o povo, você está entendendo? Vai trazer, assim diz o Senhor, meu Deus do céu, esse negócio aí, falar assim diz o Senhor tem um peso terrível, né? Porque aquele que fala em nome do Senhor tem que tomar um cuidado, porque Deus vai fulminar essa pessoa, né? Porque é um peso terrível. Quando você fala assim, diz o Senhor, meu amado, você está colocando o carimbo de Deus ali, né? E é muito perigoso, né? Então, o que nós devemos o que nós devemos entender por isso aqui que está sendo falado? Veja bem que existem muitos textos bíblicos que nós poderíamos difundir aqui, né? E possivelmente nós vamos difundir mais alguns. Mas olhe bem que nós devemos tomar cuidado nos últimos dias. Nós vemos nas redes sociais, como já foi falado, nas plataformas digitais, né? Vemos aí que até mesmo em determinadas igrejas estão apresentando, graças a Deus que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem primado por essas coisas para não colocar qualquer um no púlpito, né? E dificilmente, graças a Deus, e nunca apareceu, né? Pessoas que pudessem falar coisas que vêm do seu coração, né? Pseudos profetas aí, pessoas convidadas. Vai na igreja lá, graças a Deus, o pastor é parecido. O pastor João Mário, eles têm tomado aí um cuidado com respeito a isso daí. Por quê? Qualquer tipo de doutrina errada vai quebrar o quê? Vai quebrar a palavra de Deus, que tem sido ensinado dentro da casa de Deus, conforme a palavra de Deus. Nós temos primado por isso. E sempre nós temos, amados, pautados na palavra de Deus. Aqui, graças a Deus, que na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Central de Iguape, nós temos primado. Nós aqui não queremos exaltar a denominação de forma alguma. E graças a Deus que existem igrejas que são dessa forma. Mas nós devemos entender também que a Igreja do Senhor, a Assembleia de Deus Central de Iguape, tem primado em pregar a palavra do Senhor verdadeiramente, sempre pregando a palavra de Deus pura e eficaz e com autenticidade, que é muito importante. Infelizmente, nós vemos que determinadas igrejas se corromperam, mas isso não significa que nós devemos nos corromper também. Você está entendendo como é que é? Agora, você está numa igreja segura. Você está numa igreja, graças a Deus, levante as suas mãos para os céus, porque você está numa igreja que prega a palavra de Deus. Então, se eu estou falando dessas coisas, é porque Deus tem me incomodado muito, Deus tem falado muito ao meu coração. É uma coisa absurda quando uma pessoa vai numa live, né, ou em determinado vídeo, e de repente o profeta fica profetizando ali, né, aí a pessoa pega e manda ali um elogio para o profeta, e manda glória a Deus, aleluia, e aquele homem profetiza. Aí quando você vai observar, ele pega e fala assim, é o seguinte, hein, manda aí um dinheirinho para mim aí, tá, de R$1.000, de R$500, meu irmão, olha só que coisa, né? Será que não é uma coisa para a gente desconfiar, não? É uma coisa que Deus o livre, meu irmão. Deus o livre, como é que pode um negócio desse? Tome cuidado, hein? Tome cuidado. Porque no meio dessas lives aí, né, existe muito profeta itinerante, não é ligado a ministério nenhum. E se essa pessoa aí, de repente, é uma pessoa que está desempregada e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ganhar um dinheirinho extra aí, eu vou fazer uma live, colocar uma gravata, e agora eu vou pegar e vou profetizar para todo mundo, eu vou falar um monte de coisa boa para todo mundo, né? E aí, como é que faz, hein? Como é que você sabe que essa pessoa é um pastor? Como é que você sabe que essa pessoa é um obreiro da casa de Deus, que está profetizando, hein? Como é que você sabe? Então, tome cuidado, hein? Tome cuidado com esses negócios aí, que isso aí não é de Deus não, hein? Não é de Deus. A gente até dá risada, sabe? A gente não sabe se chora, se dá risada. A gente não sabe se, né? Então, muitas vezes, nós devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar cuidado com essas coisas aí, porque isso não é
de Deus, né? Não é de Deus. Então nós devemos ter. Agora eu acho uma coisa tão assim, sem nexo, né? A pessoa muitas vezes, graças a Deus, a Assembleia de Deus Central de Iguape, ela não tem o costume, e não é do nosso feitio, embora a palavra de Deus nos dá liberdade para esse tipo de coisa. Nós não somos de falar de finanças, não somos de falar de dinheiro, né? Não somos de cobrar de ninguém, porque a maior oferta são as almas que estão em nosso recôndito, né? No nosso aprisco, onde os pastores têm primado e têm tomado conta dessas almas, instruído da maneira correta e certa. Nós não temos esse feitio de pedir dinheiro, nós somos contra a teologia da prosperidade. Mas, no entanto, a gente observa que tem pessoas que têm que tomar um certo cuidado. Ah, mas aquele pastor ali, sabe o que é? Ele falou na live ali, e ele falou para mim dar uma oferta, agora eu vou dar. Ah, eu vou pegar, vou dar meu dízimo lá. Meu irmão, se você congrega na Assembleia de Deus Central de Iguape, é uma coisa ética. A gente não fala de dinheiro, mas é uma coisa ética. Você tem que investir na onde você está recebendo a palavra de Deus. Você tem que ter uma ética nisso aí. Cuidado com esses pseudos profetas que estão por aí. Cuidado, meu amado, para que você não seja enganado. Porque isso é muito perigoso, meus amados. E Deus ele vai cobrar de você, porque isso é uma falta de ética. E se for um mentiroso que está ali? Se for um falso profeta? Então nós devemos tomar cuidado. Você está entendendo? Porque você pode estar sendo enganado. Se é para você dar uma oferta, um dízimo, que seja, então prime pela casa na onde você é abençoado. Na onde você está ouvindo a palavra de Deus. Nós aqui não temos qualquer tipo de orgulho, todos nós, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós trabalhamos, vivemos, não vivemos da obra, você está entendendo? Todos os pastores, eles fazem esse serviço aqui voluntariamente, com amor a você, primeiramente a Deus, mas por amor a você, está entendendo? Porque isso foi que Deus nos condicionou, foi isso que Deus nos delegou para fazer. Meus amados, fazer um vídeo desse daqui não é fácil, porque vem a opressão do inimigo, né? Vem várias lutas, várias situações. Ah, mas é só 20 minutos, só 30 minutos, só 40 minutos. Mas não é fácil não, meus amados, porque o inimigo ele luta a todo momento, né? Então, o que eu quero falar para você, cuidado com os falsos profetas, você está entendendo? Se existir algum falso profeta que muitas vezes, ou se existir alguém que vai falar assim, porque sabe o que é? Porque você está falando isso aí da parte de Deus, mas lá na igreja lá é diferente. É diferente, lá não fala desse jeito não. Lá não fala desse jeito não, lá não é assim. Meu amado, pare com isso, hein? Porque a direção que nós temos, graças a Deus, são direções bíblicas, né? São direções que estão de acordo com a vontade de Deus. Você está entendendo? Não é mais e não é menos. Você está entendendo como é que é? Cuidado com essa pessoa aí. Cuidado. Você está entendendo? Porque é muito perigoso, né? É muito perigoso você se desviar por um caminho que na verdade não é de acordo com a palavra de Deus. Aqui a gente não fala por orgulho, por prepotência, ou porque a gente quer ganhar mais membros. Não é isso não, porque é puramente a verdade da palavra de Deus. E nós queremos que a igreja suba, né? Queremos que a igreja esteja no céu se regozijando com o Senhor, porque o Senhor vai nos cobrar sobre isso. Agora, se a gente não ensinar a verdade, como é que vai ficar? Se nós não ensinarmos as coisas do Senhor, como vai ficar? Então, é uma coisa que eu e você devemos tomar o máximo de cuidado. Cuidado com esses que ficam em lives. Cuidado com gravações que ficam nas plataformas digitais. Cuidado, meus amados, com esses profetas de esquina, com esses profetas itinerantes. Você não sabe de onde vem. Cuidado, você está entendendo? Porque aquilo que nós ensinamos dentro da Assembleia de Deus Central de Iguape muitas vezes não vai condizer com aquilo que essas pessoas falam. Você está entendendo? Nós procuramos fazer a vontade de Deus, não é? Não estou dizendo aqui que não existe igreja que é séria, que não está na presença de Deus. Existe sim, mas cuidado com aqueles que não são sérios, mas com aqueles que visam o seu dinheiro, visam muitas vezes fazer cosquinha no seu ego para querer tirar você da verdade. Então isso é muito importante de nós estarmos salientando, não é? Sobre isso. Deus tem me incomodado grandiosamente com respeito a isso, tá certo? E nesse instante é uma palavra simples, uma palavra singela, e com certeza, meus amados,
Essas pessoas que cometem essas coisas vão pagar um grande preço diante do Senhor, porque falam no nome do Senhor, mas não vivem a palavra de Deus, né? Porque aqui nós podemos aqui continuar, né? Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Então essas pessoas vão ser lançadas no fogo pelos seus maus frutos, não é? Então se o profeta muitas vezes é aquela pessoa nervosa, é aquela pessoa que tem um ar assim de superioridade, de arrogância, de prepotência, essa pessoa não é de Deus, não. Não é de Deus. Você está entendendo? Pelos seus frutos você vai conhecer, tá? E esses frutos são completamente contra a palavra de Deus. Então, que nós venhamos a guardar isso, é um alerta da igreja, graças a Deus o Senhor tem me tocado a esse respeito. E quando uma pessoa vier falar para você que Deus mostrou isso com respeito à igreja, porque Deus mostrou aquilo, cuidado, consulte os pastores. Né? Consulte o pastor Aparecido, o pastor João Mário, né? Porque eles são nossos líderes. Consulte para ver se é isso mesmo, tá certo? Não vai aceitando tudo que vem não, de profeta itinerante, profeta de outro ministério, profeta daquele ali, profeta daquele lá. Então, tome cuidado, porque a nossa igreja ela tem uma linha de raciocínio de acordo com a palavra de Deus. A nossa igreja ela sempre tem primado em pregar a verdade. Então, se tem alguma coisa que alguém falou, que alguém disse, então você tem que perguntar aos líderes da igreja, porque Deus os colocou foi para isso, né? E nós podemos ver em Apocalipse, né, que quando o Senhor Jesus ele foi falar com as igrejas, o que ele falou? Falou com o anjo da igreja. O anjo da igreja são os líderes da igreja. Então, venhamos a tomar cuidado, tá certo? Então vamos orar nesse instante, pedir a misericórdia de Deus, para que Deus esteja nos abençoando. Pai querido, Pai santo, nos fortaleça, nos abençoa, nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos. Sabemos que os falsos profetas estão por aí, que estão pensando no dinheiro, estão pensando na fama, na projeção. Eles não pensam na tua igreja, nem pensam nas pessoas. Mas os seus intuitos, Pai amado, as suas motivações é de acordo com o seu coração, com aquilo que eles acham. Porque, Senhor meu Pai, eles estão, Senhor meu Pai, se não se arrependerem, estão tendenciosos a ir para o inferno, Senhor meu Pai. Estão tendenciosos porque conhecem a verdade, mas omitem a verdade. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da Assembleia de Deus Central de Iguape, dos membros que ocupam, Senhor meu Pai, este aprisco, para que sejam abençoados e fortalecidos e tenham conhecimento da palavra de Deus, a qual tem sido difundido, Senhor meu Pai, com eximidade, com lisura. Nós procuramos fazer a sua vontade, nós não somos perfeitos, ó Pai, mas pedimos a sua graça e misericórdia para que o Senhor esteja nos alcançando, nos abençoando, nos fortalecendo. Tá certo, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus e, como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. Que fez você pra mim, que me fez pra você. Assembleia de Deus Central de Guape, uma igreja bíblica.